primeiros textos que dão base à visão, mas Mateus capítulo 6, 19 em diante, é muito importante esse texto, que ele vai quebrar paradigma. Né? Tem um paradigma aqui, tem um modelo de visão econômica aqui, que é muito interessante nós entendermos, ok? Diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros do céu, onde a traça e a ferrugem corroem, onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, ali estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar a outro, ou se devotará a um e desprezará a outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Por isso vos digo: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao de comer ou beber, e pelo vosso corpo, quanto ao de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Você vai às aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam nos celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um pouco ao curso da sua vida? Por mais que andais ansiosos quanto ao vestuário, considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada ao forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino, sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Amém? Jesus dá uma aula aqui, uma aula de integridade. Uma aula de integridade. Íntegro é ser inteiro, é ser completo, é ser sincero. Aí em Jó capítulo 1 nós vamos ver isso. Havia na terra de Deus um homem íntegro, sincero, que andava com Deus. Então, integridade é uma coisa muito importante para Deus. E Deus está interessado na atitude do nosso coração, na atitude da nossa mente, nas nossas atitudes. Deus está muito interessado nisso. Quando nós pedimos algo para Deus vai perguntar: mas para que você quer isso? A Bíblia nos diz que é comais, que é bebais, façais tudo para a glória do Senhor. Idolatria é você colocar Deus em outra fase. Não terás outro Deus diante de ti. Não se inclinará a esse Deus. Não fará imagem desse Deus. É assim que diz os mandamentos. 6 dias trabalharás, mas um dia tirarás para servir o Senhor. Não chamarás o nome de Deus. Os 5 primeiros mandamentos estão relacionados a Deus. Os outros 5 ao próximo: honra teu pai e tua mãe, não cobice, não mate, não furte, não minta. Primeiro mandamento, qual é? Jesus sintetizou: ame a Deus sobre todas as coisas. Os primeiros 5 estão relacionados a Deus. Os outros 5 relacionados ao próximo. E meus amados? Então, idolatria é você colocar Deus em segundo plano. Por isso que Jesus chega para os discípulos e diz: se eu não for o maior amor da vida de vocês não podem ser meus discípulos. Se vocês não encararem os problemas que dificultam vocês a me seguirem, vocês também não podem ser meus discípulos. Você tem que carregar a cruz. A cruz é tudo aquilo que nos não deixa seguir a Jesus. Tem que encarar. Às vezes, a vida financeira não deixa seguir a Jesus. Eu fico
pensando, se tivesse um carro melhor, uma casa melhor, um salário melhor. E essa questão do dinheiro na vida do crente é muito séria. Hoje é muito sério. Como nós vimos no primeiro dia. De lá Deus está, não tem fundo pobre. As teologias começam, teologia que é o estudo racional de Deus, que é o estudo inteligente de Deus, é a osmologia, é o estudo, teologia para entender melhor a Deus, começa a responder. E muitas vezes a teologia, ela atrapalha. Porque nós temos duas linhas teológicas que coordenam todo o exercício eclesiástico, entendido de Deus no mundo. Nós temos uma linha que fala que Deus é soberano, tem o controle de tudo, e que nada acontece se Ele não se manifestar. Nós temos outra linha da teologia que diz que o homem tem liberdade, o homem faz o seu destino, o homem faz a sua escolha. São dois extremos. Numa linha, Deus tem o controle de tudo, Deus controla o destino da raça humana. Na outra linha, a raça humana é controlada ou dirigida pela liberdade de escolha. E é uma briga que na história muitos se mataram por causa disso. Agora essa igreja que somos nós, a igreja emergente, essa igreja moderna, essa igreja que herdou alguns paradigmas, que são prejudiciais. Por quê? No Velho Testamento, gente, no Velho Testamento, essa igreja é ter o templo, é o templo de Salomão, é ter a casa, é ter um lugar para ir. E ali Deus está. No Novo Testamento, nós somos o templo. Ele mora dentro de nós, não precisa de prédio. No Velho Testamento, ser igreja, ser povo de Deus, é ter o quê? É ter um homem que recebe a revelação, o sacerdote que vai receber de Deus e levar, receber do povo e levar a Deus, receber do povo e levar a Deus. Amém? Amém? Amém, amados? Então, ser igreja lá, no Velho Testamento é isso, é ter um sacerdote, é ter alguém que recebe a revelação e transmite, o homem de Deus, o cara, tem que ter um padre lá, tem que ter um pastor lá, tem que ter alguém que vai pôr a mão na minha cabeça, não é o problema. No Velho Testamento era, no Novo Testamento, todos são sacerdotes. Quer ver? Quer ver que é muito radical? No Novo Testamento, todos os dias são dias para louvar a Deus. Todos os dias estavam no dia a dia. No Velho, tinha que ser um dia, o sábado, tinha que ser o sábado. Era centralizado. No Novo Testamento, o que diz? Que Deus é adorado em espírito e em verdade. Você adora a Deus da maneira que você achar que deve. No Velho, tinha os salmos, a liturgia, o começo dele. Os reformadores não quebraram esses paradigmas, gente. Lutero não teve essa preocupação, nem Calvino. Continuou ainda esses paradigmas. Não é por isso que você está aqui. Se a igreja tem tempo, tem um lugar para ir. Se a igreja tirar um dia, um domingo, um sábado. Se a igreja ter um cara lá na frente que vai colocar a mão na minha cabeça, que ele é um super crente, ele é melhor. Se a igreja, tem mais, até a liturgia, o começo, meio e fim do culto, sendo que a Bíblia diz que procura adoradores que adoram em espírito e em verdade, na forma do espaço. Então ninguém quebrou isso. O princípio da oferta, do dízimo. O que isso quer dizer? No Velho Testamento também era centralizado. Você tinha que levar a 10ª daquilo que Deus te dava. Você tinha que dar sua oferta mediante o seu pecado. Havia rituais, havia normas, princípios. E muitas vezes nós trazemos também para a igreja. Ninguém quebrou isso. Eu já tentei ler, estudar. Por que Lutero teve autoridade e não quebrou? Lutero só tirou a idolatria da igreja, descentralizou o poder religioso da época. Calvino tentou instituir as institutas, colocar isso de forma institucional, mas também até prestou um desserviço, porque hoje somos mecânicos em adorar a Deus, louvar a Deus. Se eu não dou o dízimo, estou perdido, estou lascado, não tenho que dar oferta. A gente fica vendo tudo isso, a gente entra em crise. E isso nós vamos reproduzindo conforme a nossa espécie, nós vamos ensinando conforme a nossa espécie, e às vezes eu
preocupados com o que vocês vão comer, o que vocês vão beber, o que vocês vão vestir, porque isso era a marca do judeu. A prosperidade visível era a característica que Deus estava na vida do judeu. O judeu tinha que ser próspero. Jesus disse assim: olha, não é assim, no reino de Deus não é assim. No reino de Deus, você tem que ter as coisas materiais para louvar a Deus, para dizer a Deus, porque onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Esse é o princípio da integridade de sentimento. Mas a coisa pega no versículo 22 e 23. São os olhos, a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grande trevas serão. O que Jesus está falando aqui é a visão, a integridade de pensamento, a integridade da mente, gente. Mente honesta, pensamentos honestos. Nós vamos ver essa briga com Abel e Caim. Caim queria dar uma oferta a Deus que realmente não era sincera. Abel já deu uma oferta sincera para Deus. Oferta nesse contexto aqui, sabe o que é, gente? É essa intenção de agradarmos a Deus. Essa intenção de chamarmos a atenção de Deus, de provocarmos a Deus. Deus se agrada muito disso. De ser provocado. Deus, olha para mim. Jesus também, isso é nítido na Bíblia, nós vamos perceber que isso é um fenômeno que Deus se agrada. A intenção, a integridade da mente, a integridade do coração. Amém? Amém, irmãos? Vamos concentrar vocês. Então, nessa hora, pense nisso. Esse é o princípio. A mente, tudo começa com a visão, né? Visão é uma coisa muito séria, porque mais visão, menos visão é divisão, é na matemática, mais e menos é menos. Então, o meu pensamento, né, aquilo que está na minha mente, porque, gente, olha, observe isso. Nós herdamos
Então, quando nós falamos de economia, que é captação racional de recursos, é essa movimentação que o Espírito de Deus nos dá. E Jesus disse, olha, Jesus no contexto aqui é um contexto de materialidade, de vida material no contexto aqui. E Jesus disse assim, olha, se o seu coração estiver preocupado em ganhar dinheiro, você vai dormir, vai acordar, vai cansar, isso vai ser o seu valor. Se o seu coração estiver pensando em ficar rico, se a sua emoção, ação de se emocionar, de sentir, se preocupar com isso, a mente está na mente. Aí Jesus vai bateu mesmo ali no judeu, assim, se a sua mente for boa, se a sua visão for boa, todo o teu corpo também será bom. Porque o judeu não pensava em outra coisa, dominar. Paulo vai falar isso no Romanos capítulo 2, que o pecado do judeu era o orgulho de ser povo escolhido, porque eles não aceitavam o cativeiro político. Vamos ver isso no cativeiro, quando o povo foi levado no cativeiro babilônico, cativeiro assírio. O povo de Deus, que seria a cauda, que seria a cabeça, não cauda, o povo do Jeová Sabaoth, o povo que Deus escolheu para dominar. É lá em Deuteronômio 28, uma lista: vocês dominarão, não serão dominados. Aí, o pecado que Deus dominava, que era idolatria. O dia que vocês se curvarem outros deuses, o dia que vocês se meterem juntos desigual, fazer aliança com um povo que não é de Deus, eu vou pesar a mão na economia de vocês. Ela é dura, né? Imagina quando o povo foi para o cativeiro e ficou 70 anos servindo a Babilônia, dos Medas e dos Persas. Duro demais. E Deus falou, quando Deus fala, esse povo, imagina a promessa que Deus fez para Abraão: em ti serão benditas todas as nações, o que você colocar na mão vai prosperar. Houve uma promessa aí, e todo patriarca foi rico, todo homem de Deus foi bem de vida. Nós não vemos um homem de Deus vivendo de forma assim fútil, foi gente rica, milionária, gente com muitas posses. Nós olhamos aqui a história dos patriarcas, foi gente muito bem sucedida, que havia uma promessa de Deus. E o dia que eles quebraram a aliança, Deus punia justamente na economia. É tudo. Imagina o povo 70 anos servindo a Babilônia. Imagina o povo servindo Roma, um povo depravado, pecado do gentio, depravação moral, Romanos 1:32. Deus entregou tais homens às paixões infames para fazer o que querem dos seus sonhos. E a área é a economia. A área atingida é a economia. Muito sério isso. E Jesus está falando, olha, por que isso acontece? Porque o coração de vocês estão convertidos às riquezas, em ficar ricos. E Paulo vai dizer isso, que os ricos caem em suas condenações. Diabo diz, ai dos ricos que chorarão. Rico no contexto aqui é esse cara que quer de qualquer jeito. É tão sério isso que quando Jetro manda, Jetro fala assim: Moisés, escolha homens, o quê? Capazes, tementes a Deus, homens de verdade, homens que aborreçam a avareza. O que é avareza? É valorizar o material. É sério, muito sério isso. Jesus está dizendo integridade. Então pense bem nisso, Às vezes você quer ser promovido, quer algo melhor, quer um status financeiro melhor, pensando em você mesmo, pensando na sua satisfação pessoal. É isso que Jesus está dizendo. Aí Jesus bate mais pesado ainda, quando ele diz assim: ninguém pode servir a dois senhores. Que a palavra filhos que nós estudamos hoje, a tradução, ninguém pode servir a dois filhos, porque ou há de aborrecer-se de um e amar a outro, ou se devotará a um, desprezará o outro, não poder servir a Deus e as riquezas. E aí, quando você quer chegar com isso? Onde eu quero chegar com isso? Eu quero o princípio econômico do reino, gente. É a ética quer dizer, modos de viver, de maneira que se vive. É a ética da solidariedade, da fraternidade. Eu quero dizer que o homem passa por 3 conversões: a da mente, a da alma e a do bolso. Quero dizer isso. E é difícil, porque sabe o que acontece? O pacto de sangue. Dinheiro é pacto de sangue. Primeiro pacto de sangue é quando
você recebe o sangue de Jesus e se batiza. Você aceitou o sangue de Jesus, se batizou, você criou um pacto. Sabe qual é o segundo pacto de sangue? É o casamento. Quando você casa, você mistura o seu sangue com uma mulher ou com um homem através da intimidade, o sangue foram misturados. É o segundo pacto de sangue. Por isso que Coríntios, Paulo ensina isso. Todo ato promíscuo. Por isso que pureza sexual é uma das exigências do Evangelho. E toda vez que você tem um ato íntimo, você fez uma aliança, você criou aquele sangue, misturou seu sangue com alguém. Por isso que é aqueles que é marido com a sua mulher, mulher com o seu marido. Por isso que o diabo tenta fazer hoje, que a promiscuidade é uma coisa hoje que está aí em alta, porque aquele sangue foi para um altar. Se não é o altar de Deus, é o altar que foi. Porque o reino de Satanás, o reino das trevas é baseado em sangue, derramamento de sangue. Então quando eu caso, eu criei um pacto, que é o segundo pacto de sangue. Por isso que o cristão, a Santa Ceia é o principal ponto, porque ele vai renovar a aliança, ele vai colocar o corpo e o sangue de Jesus dentro dele, renovou a aliança. Por isso que o casal, quando está bem, se amando, né? Eles fazem amor e renovam a aliança. Amém? Então é muito sério. Paulo diz: grande é esse mistério, grande é esse mistério. Então, gente, o primeiro pacto de sangue é o batismo, o segundo pacto de sangue é o casamento, o terceiro pacto de sangue, sabe qual é? O terceiro pacto de sangue são os filhos. Os filhos têm a mistura. Por isso que o crente tem que ter filho. Não muito, mas tem que ter. Glória a Deus. O meu filho tem a mistura do meu sangue e da minha esposa. Sabe qual é o quarto pacto de sangue agora? Isso aqui, ó. Eu vou dar o meu sangue, o meu dinheiro, o meu suor para sustentar os meus relacionamentos, para patrocinar os meus relacionamentos. Agora eu vou dar o meu sangue, que é o meu dinheiro, o meu suor, para abençoar meu filho, abençoar a minha esposa, abençoar a obra de Deus. Então o dinheiro é o seu sangue. Eu trabalhei com coreano, 12 anos, dirigindo, fazendo. Um dos segredos da igreja coreana era o dízimo e oferta. Eles não davam oferta em cheque, não. Nem depositavam na conta, eles iam no banco, pegavam a nota que nunca ninguém usou, sabe o que é isso? Eles iam lá, pegavam uma nota que, não, para Deus tem que ser melhor. Eu achava aquilo extremo do cúmulo, mas era fé dos caras. Quando eles foram invadidos pelo Japão, o Japão queria dominar a Coreia, os Estados Unidos interviram, a igreja tinha que orar assim, gente. Eles pegavam um punhadinho de arroz, não tinha comida, não tinha nada, eles oravam assim: Senhor, esse arroz tem que sustentar até amanhã, 24 horas, não tinha comida, não tinha água. Era fé para viver ou para morrer, era tudo ou nada. E eles começaram a entender que o trabalho era o sangue, era a vida, que a melhor oferta que eles podiam dar a Deus era o sangue. Porque por mais que passamos, você não sempre serve de muitas. Aí vem agora essa questão da troca. Senhor, eu quero temor, Senhor, eu quero te adorar, Senhor. Senhor, é o meu tempo que o Senhor quer, Senhor. Eu vou dar o meu tempo, eu vou me esforçar mais para estar diante de Ti, Senhor. Senhor, é o meu talento, é a minha aptidão, é a minha vocação, é o meu dom. Senhor, eu vou adorar o Senhor com aquilo que o Senhor me deu, minha vocação. Ou o tesouro. Senhor, o Senhor me abençoou, o Senhor tem me abençoado. Porque Deus, essa questão de números para Deus é relativo. Deus tem um livro da Bíblia chamado Números, que é da identificação, mas a quantidade para Deus, o valor para Deus é relativo, porque Deus está interessado onde tiver sua mente, seu pensamento for bom. Davi fez isso. Os homens de Deus fizeram isso na Bíblia. Mostraram para Deus que o coração estava convertido. E R$1 e R$1.000.000 era a mesma coisa, gente. Então, o princípio econômico do reino, lá em Atos 20:35, Paulo pode dizer, esse é um dos princípios, né, umas bases bíblicas da economia do reino de Deus. Tendo-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mistério socorrer aos necessitados, recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é coisa dar do que receber. Mas bem-aventurado é coisa dar do que receber.
Então a ética do reino, gente, ela se baseia nesse princípio. O princípio de dar. E quando nós falamos, Atos 35, na última parte, quando nós falamos de dar, gente, não pense que hoje a nossa economia capitalista, ela coloca tudo em base do dinheiro, né, no capital, na materialidade. Não é. Tem que dar uma coisa para Deus. É a ética, é o modo de se vive no reino de Deus, é dando, é servindo. A primeira base de uma igreja comunitária é o serviço. Se eu amo a Deus, eu sirvo. Não existe esterilidade no reino de Deus. Eu tenho que dar uma coisa para Deus. Eu posso dar o meu tempo? Eu dou o meu tempo. O meu tesouro, os meus recursos, tem que dar uma coisa. Não pode se apresentar diante de Deus. Não faz isso. Você quer ver se é tão sério. Tão sério, tão sério. Ó, a Bíblia se resume num verso. Acho que vocês sabem. A Bíblia inteira se resume num versículo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Para todo que ele crê, não sofra, não pereça, mas tenha vida eterna. Deus foi o maior doador. Deus deu o melhor que ele tinha. Eu não posso usar isso para falar, você tem que dar o melhor que você tem. Não, tem que falar que a essência de Deus é solidária, é pluralizada. É o Pai Nosso, é coletiva. A essência de Deus. Então, se eu estou sendo abençoado, a primeira pessoa que tem que ser abençoada é minha esposa. Amém? Sem ruga, sem mancha. Compre para ela o produto de beleza bom. Sem ruga, sem mancha. Uma Victor City. Estou brincando. Você está entendendo, né? Se evitar, minha esposa é minha rainha, gente. É a mulher que Deus me deu, ela tem que ser mais bonita do tempo, mais cheirosa. Aleluia! Amém! Se Deus, as irmãs estão gostando disso. Se é de Deus, o cara de terno italiano, sapato de como alemão, perfume francês, mas a mulher está lá. O filho, isso não existe no reino. Deus amou o mundo. Eu tenho que dar o melhor. É pacto de sangue. Os primeiros são próximos. É que está próximo. Ame o próximo lá de mesmo. Eu compro uma camisa italiana para mim e para minha esposa. Igual. Não é? Machista. Olha, gente. É próximo. Ame o próximo lá de mesmo, né? Porque o reino de Deus é assim, gente. Não, meu filho tem que estar melhor. Eu não vejo o que a gente é. Eu tenho que estar no nível do meu filho. Se eu não tenho que comprar para mim, eu tenho que comprar para ele. Eu tenho que ser o herói dele. O herói dele não pode ser lá o Ronaldinho, o fulano de tal, que tem 5 mulheres, ou o cara lá, o fortão, que, né? Não vou nem falar aqui para a gente não julgar a ética. Mas o herói é o cara. Não, eu tenho que ser o herói do meu filho. Eu quero ser o meu pai. Meu pai arrebenta. Minha mãe é a mulher mais bonita desse mundo, né? Você vê no teatro entrando, gente, porque é o princípio da visão, o princípio de onde eu estou olhando, gente. Então, quando eu falo de economia, de captação do recursos, é isso. Aqui, ó, eu tenho que me converter. E outra coisa, gente, não é valor, poxa, eu ganhei bem, não existe isso. Você não consegue levar sua esposa num bom restaurante, para sair, mas leva na praça, pague para ela um algodão doce com maçã do amor. É isso que Deus quer, a atitude, a intenção do coração, gente. Quando você come uma comida boa, você lembra de quem você ama. Eu viajo muito, às vezes eu fico em hotéis, eu fui comendo ali, eu falo, meu Deus, cadê isso? Sinto falta, às vezes eu choro, Deus, cadê meu filho? Como também, às vezes estamos em lugares difíceis, que a igreja é a igreja simples, a gente come o que der, dorme o que estiver, não tem problema, a gente lembra. Que nessa manhã, o Senhor te dê essa graça. Você é o cara mais próspero do mundo, não. E prosperidade, ambição, não é quantidade, é qualidade, gente. Amém? Amém. Economia é captação racional de recursos, economia do reino, a ética da partilha, da solidariedade. Não deu para pintar a casa de látex, última geração, né? Aquele que lava, que brilha, pinta de carro. A mesa está caindo.
chegaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos conceda o que vamos te pedir. Ele lhes perguntou: que quereis que nos faça? Responderam: permite-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Esse cara pede para Jesus. Jesus aqui está em alta. Está acontecendo. Agora, a natureza humana, né? O pecado, a cosmologia do reino de nós, o pecado, a semente do mal, o status, o sucesso, o brilho, os holofotes, aparecer. Ele era sem forma e sem formosura, diz a palavra. Não havia descrição de competência. Jesus era de certo competente. Sabe? Jesus estava em alta, nos holofotes, na mídia. Senhor, o Tiago e o João chegam: Jesus, lá na glória, que você estiver tudo bem, lá mesmo, sendo louvado, o sucesso total. Queremos sentar à tua direita e à tua esquerda para aparecer. Olha o que Jesus faz. Jesus lhe disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo? Ou receber o batismo que sou batizado? Disseram: podemos. Tornou-lhe Jesus: bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo que sou batizado? Quando, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem ele está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os junto de si, disse: sabeis que os que são considerados governantes dos povos têm sobre o seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Olha a ética do reino. Mas entre vós, discípulos, nós, não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós todos, será servo de todos. Agora nós temos a base bíblica. Essa aqui é a base bíblica da política do reino. Se quiser anotar aí, a política do reino se concentra nesse versículo. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua glória e resgate a todos. Amém, meus irmãos? Quando isso acontece na mente, no coração, na atitude, Deus prospera. Deus manda, Deus dá. Às vezes Deus não dá porque a mente, né, a visão é ruim, a pessoa vai se perder. Deus não dá no segredo nosso da conquista, de receber os tesouros encobertos, de responder. É isso, é mostrar para Deus que meu coração não está naquilo. Eu preciso daquilo, eu preciso de um carro que me leva no trago, eu preciso de uma casa que me deixa na minha cabeça, eu preciso de roupas que são coerentes ao status que tenho. Eu preciso dessa, quando seja simples, como uma pomba, porque eu gosto de Deus. Gosto bonito, mas é simples. Mas prudente, como uma serpente. Então, meu irmão, pense nisso. Porque eu tenho visto gente ficar rica, milionária, por causa do reino de Deus. E o coração desses homens não está aqui. Talvez não fica ajudando todo mundo. Eles têm a visão certa. Gente simples. Puxa, que será? Às vezes a pessoa fala: mas Deus, como José, o homem da vida. Notem que a unção do pequeno servo, José, olha lá, virou governador. Davi e Daniel. Mas é a fé, Senhor. Isso é espiritualidade, saber viver com humildade. Saber pegar lá o seu salário mínimo, dar o seu dízimo, dar a sua oferta, levar sua esposa para comer o almoço na praça. Eu trabalhei muito entre carentes, hoje não se pode falar outro nome, tem que falar comunidades, comunidades, demanda reprimida. Hoje nós temos que ter uma ética na ação social, no terceiro setor, e quando a pessoa é muito carente, você fala: alguém de uma comunidade, ela é uma demanda reprimida, menos favorecida. E eu já fiz muito trabalho em meio aos carentes. E a gente via, chegava num lugar que a pessoa era convertida, o reino chegou, a
aquela casa simples de madeira, ou de terra, era tudo certinho, tudo no lugar, cheio de desinfetante, né? E Satanás não gosta de coisa limpa. O lugar que eu mais odeio os demônios são os banheiros e a cozinha. E às vezes a irmã não tem força espiritual para limpar, para varrer, para arrumar. Porque é consciência. Quando a gente diz Espírito, é consciência. Espírito Santo, consciência santa. O Espírito registra a consciência de Deus. E Deus é amor e caridade. Amém? É. Note bem. Quem é de Deus é lindo. Amém? Cheira bem. Mas não é valor, não é roupa, não é carrinho cima da pinturinha. É isso que é o princípio da economia do reino, a ética da partilha. Ser fiel um pouco, porque Deus coloca isso sobre nós. Então, essas teologias prestaram tanto serviço hoje para a igreja, porque hoje o cara ele materializa a ação de Deus através de números, de coisas. Não é bem assim. Onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Não podeis servir Deus Senhor que é de aborrecer e alegrar o outro. Então, amanhã você vai chegar no seu trabalho, você vai arrebentar. Vai chegar lá, o seu patrão vai olhar para você e falar: o que aconteceu com esse cara? E a gente fica amaldiçoando o patrão. Os servos, trabalhar para os seus patrões como trabalhadores. Meu Deus, para alguns, né? Mas a vida é de trabalhar. O servo de Deus, o discípulo, trabalha para Deus, né? E o resultado vai vir com isso. Vós, patrões, trabalhai os vossos empregados, como Deus dá aos seus servos, com justiça e fidelidade. Então, quando nós falamos de economia do reino, falamos de ética da partilha, da solidariedade, né? A hermenêutica do reino. A solidariedade, esse desprendimento. Então, nessa manhã, Senhor, santifica a minha vida material. Vida material é toda a nossa realidade visível. A definição teológica de vida material é toda a nossa realidade visível. É toda a nossa realidade visível. É toda a nossa existencialidade visível. Saúde, sucesso, estudo, patrimônio, intelectualidade. Então, quando falamos vida material, nós estamos falando de tudo aquilo que se vê. Então, saúde para trabalhar, porque as pessoas não têm saúde, não têm ânimo, não veem as coisas acontecerem, não têm sucesso. Frustrados, porque às vezes não conseguiram e se acomodam. Quando o reino chega, a novidade acontece também. E hoje, aqui em nome de Jesus, tem algo assim que até eu botei para falar. Não acumulamos bens materiais para o nosso bem-estar, e nem para o nosso status, e sim para ajudar o necessitado, e sim para dividir. Tive fome, deste comer, tive sede, deste beber, estava nu e me vestiste. Então, você tem 3 maneiras de gerenciar a sua vida material. Aí sim, preste atenção, talvez se você pegar isso, você tem 3 maneiras, 3 jeitos de administrar, de gerenciar a sua vida material, a sua vida visível, com base em Deus. 3 situações. Aí você vai escolher uma hoje, e você vai fazer uma aliança com Deus hoje. Como que eu posso gerenciar a minha vida material? Saúde, estudos, trabalho, tudo aquilo que se vê. Patrimônio, como que eu posso gerenciar isso com base na economia do reino? Tem 3 maneiras que a Bíblia nos ensina. A primeira maneira, pela graça de Deus. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, e pela graça do salvo, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus para que ninguém se glorie. Então você pode gerenciar a sua vida material pela graça. A palavra graça quer dizer caris. Daí vem o termo carisma. Carisma, muita graça. Carismático, aquele que tem abundante graça. Eucaristia, a palavra da Santa Ceia, da Igreja Católica que nós temos.
graça. O Senhor me deu a bênção de ter só um filho, mas eu falava para Deus, Deus me dá uma filha, eu vou colocar o nome de Karina, na graça. Entendeu? Ou Caris. Quer dizer, graça, favor imerecido. Aquilo que nós não merecemos, que Deus nos dá. Somos salvos pela graça. Não vem de vós, não vem de obra que ninguém escolhi, mas é dom de Deus. Deixa eu jogar uma semente aqui. Se aparecer alguém grávida aí, uma mulher grávida, eu tenho o costume de fazer isso na igreja. O Senhor está gerando hoje, dá uma posse, amém? Vai dar uma parte que o Senhor vai te ajudar. Aí aparece. Se for menina, vai chamar Karina. Amém? Então, você está só precisava dessa palavra, porque alguém está tirando aqui, tira aí. Vai para você aí. Os jovens casais, os solteiros que estão esperando no Senhor aí, dá uma dica do Espírito para você, em nome de Jesus. A graça, o que é a graça? É a soma das bênçãos de Deus de uma pessoa sem merecer. No grego, caris, favor merecido, bênção merecida, é o que não podemos fazer e que Deus faz por nós. É Deus agindo no impossível, é a prova prática da soberania de Deus. Então nós vamos ver a graça de Deus no Velho Testamento. No Velho Testamento a graça é a prova prática do exercício dos projetos de soberania de Deus. No VD a graça era a manifestação pública, visível e audível que Deus estava no controle, que Deus estava no controle de tudo. No Novo Testamento a graça do Novo Testamento é a resposta através da fé dos projetos de soberania de Deus. Então notem que administrar a vida material através da graça, Deus sabe o que é você, Senhor, o Senhor mandar, eu estou entendendo, e é graça. Então, quando a pessoa ela gerencia a sua vida material com base na graça de Deus, ela vai administrar aquilo que Deus der. Não tem fortes ambições, ela está na paz. Ela vai exercer o seu papel de cidadão, trabalhando, não sendo pesada a ninguém, pagando os seus impostos devidamente, o exercício diário da sua materialidade, ela tem paz. A maioria das pessoas vem assim, a tua graça não basta. Eu tenho que comer, dormir, morar, descansar. Aí tem o carnê de 24 prestações das Casas Bahia, porque ter carnê das Casas Bahia não é pecado, pecado é você não pagar o carneiro, mas tem o carro suaves prestações também, de acordo com o seu salário, é isso aí, Deus vê isso, Quem nunca teve o carnê da Casa Bahia aqui? Pergunte, Nós temos. Estou fazendo propaganda, é só um exemplo, Tem 2, 3, 4, 5, até. Isso é graça. Meu filho estuda na escola, uma vez por mês eu como, aquela pequenininha, Às vezes você vai no mercado, o moranguinho dá uma piscadinha para você fala, hoje não, deixa eu ver o pagamento, te levo. Isso é graça, a vida é normal. Com a graça de basta, estou feliz com o Senhor, está tudo bem, tudo bem, glória a Deus, Ali, estou meu dia todo mês, eu posso comer as missões, e assim, vai entendendo. E Deus abençoando, e glória a Deus, Aí no Natal, lá no 13º, compra uma camisa melhor. Isso é bonito, A pessoa não vai se enrolando para seguir o custo do mundo, para a televisão, o estudo do diabo, porque compra, a televisão não mostra ninguém feio para comprar, Um negócio satânico, a subjetividade da televisão, nossa assim, você fica lá, O cara fumando, Começa a cerveja é um negócio terrível, gente? Pensa que a cultura inútil da imbecilidade. É um negócio assim que a pessoa. Eu te falo, você tem entendimento, é um negócio assim sério demais a televisão. E a gente às vezes cai nessa. Às vezes cai nessa. Fantástico é Jesus, tá? Fantástico é Jesus. É espetacular. E só sangue. E se você não tem a mente de Cristo, vai que vai te deprimir, vai te criticar. Então, graça é isso. Graça é graça. Tua graça é a primeira maneira que você gerenciar a sua vida material pela graça. A graça que está lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8 ao 10. Salvos para as boas obras. Então, você
Eu e Deus, eu e o próximo. Antes da cruz, a minha vida é uma. Depois da cruz, a minha vida é outra. Se você se converteu, a cruz vai manter. A minha vida antes da cruz, de pecado, de maldição. Minha vida depois da cruz, de bênção, de regeneração, de santidade. Se eu me converti sendo empregado, Paulo disse que vai continuar sendo empregado. Mas você agora vai trabalhar com mais qualidade. Se você se converteu sendo empresário, patrão, você vai continuar sendo patrão. Agora você vai trabalhar com seus empregados de acordo com a justiça de Deus. Então, a graça é medida depois da cruz. Se o cara fica rico depois da graça, depois da cruz, aí do princípio não é para você. E eu vejo que a vida melhorou depois da cruz. Antes da cruz era miséria, desgraça, você pensava errado. Depois da cruz, melhorou. Então eu entendo que agora eu vou agir dentro dos princípios do reino, que é a ética da partilha, que é a ética da solidariedade. Então a graça era medida antes da cruz. Que mentia não mente mais, que bebia não minta mais, antes trabalha com as mãos, trabalhar dinheiro não precisa de ninguém, ele que não trabalha não coma, com dever de Cristo não amor, aí os princípios depois da cruz. A ética cristã, a disciplina cristã, ela é pautada depois da cruz. E a cruz marca o batismo. Por isso que nós temos duas datas de nascimento, uma espiritual e uma natural. Eu nasci dia 24 de 12 de 1970. Batizei dia 1º de maio de 1983. Percebeu? Então, qual foi a data do seu batismo? Você lembra? O dia que você se batizou, o mês? Lembra? Amém? É muito sério, porque depois do seu batismo, a cruz, tudo que você fizer é marcado. É livro da vida. Pesado na balança, foi achado mal. Senhor, vamos dar por saldo aí, Senhor. Eu pergunto, então eu vou ser mais ousado. Vou fazer isso. Isso é muito sério, meu irmão. Quando nós vamos disciplinar uma pessoa, nós olhamos o tempo dela de conversão. Quanto tempo bate no tempo de crente, meu irmão? Que discipulou? Como você toma uma atitude dessa? Então a graça é medida depois da cruz. Então, para a vida material também. Tudo o que acontecer depois da cruz, tem muita gente que depois da cruz, olha, como Zaqueu, eu tive casos de pessoas que conseguiram as coisas de forma ilícita. Aí na hora que se converteu, que aconteceu que nem Zaqueu, Senhor, se eu prejudiquei alguém, quero dar metade aos pobres, eu tive casos, eu tive casos de homens e mulheres que ganharam os seus bens de forma indevida, depois que se converteram, aprenderam que aquilo é maldito, tiveram que devolver, dar para as instituições. Eu já vi pé longe, pulando da prostituição. Não ficou comigo, porque eu sei que aquilo era amaldiçoado. Porque, mesma coisa, quando eu sei que aquele tem uma origem errada, eu sou cúmplice, Deus não aceita. Às vezes é melhor nem saber, porque se você traz a luz, a luz traz o pecado. Então, pense nisso. Puxa, como que é a minha vida material antes da cruz e depois da cruz? Piorou. Gente que piora, né? E aceita Jesus, piora. Os negócios começam a dar errado, as coisas começam a ir para trás. Meu Deus do céu! É que nem aquele cara, gente, que se converteu, né? O cara ambicioso, o cara ambicioso, o cara etc. Aí ele olha na televisão. Eu era um mendigo, agora tenho coisa limitada, agora tenho uma cobertura, sou milionário, meu Deus do céu. Opa! Meu fornecedor, meu chifrando e tal, acho que era fraco, hein? Eu vou lá. Porque ele está interessado aí. Aí ele chega lá, vê o céu, né? Entra na igreja, tão legal, a igreja de ouro, prata. Você olha para cima, o céu, parece que a bombinha. Não é assim? Não é crítica a isso, não. Para você ver, né? A natureza humana. Aí vem um cara bem vestido, bem maquiado, com o olho azul, tudo vai dar certo para você agora. O culpado que você falir, quando fizeram uma macumba, um mal, uma desgraça, uma maldição. Cara, nunca ninguém fala para ele que ele está assim porque ele é um pecador, porque o vô pecou, porque
no reino de Deus, faça a sua. Deus quiser dar, ele dá. Se não quiser, não dá. Aí ele veio para o testemunho. Aí depois de um ano ele aprende que ele tem que orar segundo a vontade de Deus. Aí ele começa a orar assim: Senhor, dá um carro. O marido é vontade de Senhor, na casa. Ele começa a torcer que é a vontade dele. Aí ele também não recebe. Aí ele amadurece e aprende que tua graça basta, Senhor. Só não ir para o inferno ter salvo. Está muito bom. Então, pense nisso. A graça começa na cruz. Depois que você se converte, entrega sua vida a Jesus. E aí, melhorou? Melhorou. Pergunta para o irmão: melhorou? Como é que está aí? Conseguiu a conclusinha? Porque o Evangelho ensina. O Evangelho ensina o cara a dinheiro, trabalhar. O Evangelho teve uma pesquisa sociológica aí, em determinado órgão de comunicação, que eles disseram que os alunos que conseguem chegar no fim da faculdade, os alunos que conseguem acabar o seu curso são filhos de Evangelho. Porque a igreja tem essa mensagem positiva de perseverança: vai, não desista, vai, tudo vai dar certo. A igreja, definitivamente, impõe, aplica nos seus membros esse poder de não parar, de ser mais vencedores. Que os melhores funcionários da empresa, das empresas são, ou têm algum princípio cristão ou evangélico. Isso já é ciência natural. Porque a graça é a graça. Eu estou realizado, eu estou feliz. Estou em paz. Então, se você quiser gerenciar a sua vida material pela graça, amém. Você sabe qual é a segunda forma de você gerenciar a sua vida material? Por aliança. Jó 22, 21. Determinando tu, Jó 22, 21. Determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em seu campo. Então tem gente que gerencia a sua vida material por aliança, por propósito. A pessoa faz uma aliança com Deus, como o judeu fazia. Senhor, eu preciso ganhar tanto por mês. Eu quero um salário de tanto, Senhor. Senhor, eu quero que o Senhor me abençoe assim. Eu quero que a minha empresa fature isso. Eu quero, Senhor, eu preciso ganhar tanto para me sobreviver. Senhor, eu quero isso. Ele faz uma aliança com Deus, como Jacó fez. Se você olhar as alianças da Bíblia, aliança com Adão, as 7 alianças, nós temos 7 alianças na Bíblia, com Adão, com Noé, com Abraão, com Moisés, com Davi, com Jesus, com a igreja. Acho que você já escutaram isso, você viu, as alianças. Aliança é um acordo, é um pacto que eu faço com Deus. Jacó fez um acordo: Senhor, se for comigo nessa empreitada, não deixar passar necessidade, passar fome, eu vou dar um dízimo, isso me der, é uma aliança. Então, quando nós fazemos aliança com Deus por um determinado valor, eu mesmo assumi um monte com dono de empresas, eu mesmo assumi um monte com gente assim que, diante de Deus, ela fez aliança com Deus. Eu preciso que a empresa fature tanto. Deus ouviu, mas tem 3 condições. Deus é um Deus de acordo, né? Deus é Deus certo. Você fez acordo com ele lembrou da aliança que Deus fez. Deus lembrou da aliança de Jacó 14 anos depois. Quando Labão começou a roubar Jacó, você sabe da história. Aí Deus falou: vê o que o Senhor está fazendo contigo. E eu sou o Deus da pedra. Qual foi a aliança que Jacó fez? Colocou uma pedra lá, essa pedra vai chamar Betel, casa de Deus. Loucura. Mas era fé, aí era o propósito, o voto. Aí ele falou assim: eu vi Deus aqui subir, isso aqui vai chamar casa de Deus, Betel. Depois de 14 anos aconteceu. Jacó vai orar, Deus aparece e fala assim: eu sou o Deus de Betel. Eu não esqueci do acordo que você fez comigo. Então, meu irmão, Deus não esquece. Deus não esquece das primeiras obras. Deus não esquece o que você faz para Ele. Deus não esquece. Por isso que seja firme e constante, sempre abundante na do Senhor, sabendo que no Senhor o seu trabalho lembra. Muitas vezes eu me sentia fraco espiritualmente, falava: Deus, me lembra das primeiras obras, Senhor. Lembra dos evangelismos que eu fazia, Senhor. Lembra quando eu bati de casa em casa. Lembra dos meus jejuns, Senhor. E muitas das vezes, muitas bênçãos vêm, Deus só lembra daquela vez, aquela oferta que você deu, aquele dízimo que você deu, aquilo ali, eu estou lembrando agora, porque Deus é soberano. Então você pode gerenciar a sua vida material por alianças, por acordos com Deus. Senhor, se o Senhor me liberar a situação, eu vou te dar um dízimo. Senhor, se o Senhor me liberar a situação, eu vou dar 50%. Você me ajuda a vender, me ajuda a comprar. Tem gente que vive assim, é um jeito de você gerenciar a sua vida material por alianças, por acordos
são sois amaldiçoados. Lá em Malaquias, capítulo 3, 2 e 3, terceiro lá, a bênção que te dei agora virou maldição. O milagre que te fiz agora virou condenação. Então, às vezes, nós pedimos o carro para ir para a casa de Deus e não passear, vou para a praia. Peço a casa para fazer célula? Não faço. Peço um aumento de salário, Deus dá. Começa a trabalhar muito, não vem para a igreja. Aí vira maldição. Por isso que a aliança é perigoso. Mas se fazer, Deus é Deus. Deus morrer das coisas é cair na mão de Deus. Você pode iniciar a sua vida material por aliança, por acordo. Por isso que é fé. Fé teológica, fé racional, fé inteligente. Andar de acordo com o que Deus disse. Isso é fé. Senhor, eu quero esse cargo. Senhor. Você pode, Senhor. Eu quero esse cargo. Se o Senhor me der, eu vou dar muito. O judeu faz 3 alianças: o dízimo, diga dízimo, se esquecer, sabá, vai tirar um dia para descansar em Deus e não fazer alianças comprometedoras. O que é alianças comprometedoras? Parceria, sociedade, cumplicidade com aquele que é limpo. Então, o judeu faz aliança e ele faz esses 3 acordos: vou dar o dízimo, não vou me meter em julgo desigual e vou tirar um dia, porque como empresário, quando trabalhar, vou tirar um dia para fazer a coisa de Deus, é pesado. Então você pode gerenciar a sua vida material por acordo, por aliança, por propósito. E a terceira maneira de você gerenciar a sua vida material, que nós estamos encerrando, é através da ideologia. Você tem um ideal. Mateus 28, 18 ao 20. Senhor, eu quero cumprir a grande comissão. Senhor, o Senhor vai ser meu sócio. Mateus 28, 18 ao 20, que é o texto da grande comissão. Senhor, você vai ser meu sócio. Metade do que o Senhor me der, eu vou investir na sua obra. Metade. Fé, metade, Senhor. Eu vou pagar as minhas contas. É como um prolabore de uma empresa, né? Senhor, eu vou pagar para tirar as despesas. Sobrou 10. 5 é meu. E 5 é para o reino. Aí a margem é o ideal. Então, Senhor, esses 50%, 100% do sobrado, 50% é seu, você sobreviver, 50% de Deus. Você vai pedir direção de Deus para investir. Senhor, eu vou investir numa agência missionária, eu vou investir no missionário, eu vou ajudar a montar uma creche, eu vou montar uma escola. Então o cara vai dar 50% de Deus, não 10%. Isso está certo. Deus é o meu sócio. O que Deus me der, metade é dele. Eu falo sempre uma coisa, eu vivo assim. Eu gerencio a vida material por ideologia. O Senhor me der, metade não é dele. Meu irmão, sabe se eu posso falar? Ele me perto de mim, sabe? Nós conseguimos construir uma igreja no centro da cidade sem nada. A farmácia do irmão começou a vender. A empresa do irmão começou a vender. Não é por isso na igreja. Eu nunca vi tanta coisa na minha vida. Mas eu preciso nada disso. Somos poderosos. Esse é o meu destino. No momento de graça que a igreja está vivendo, Deus usa os membros para isso. Isso é muito sério. O princípio econômico do reino é muito sério. Porque o princípio econômico do reino é a intenção. A intenção do que você vai fazer se Deus tiver, se Deus te abençoe. É a sua intenção de fazer. Então você pode dirigir a sua vida por ideal, ou ideais. E para nós terminarmos aqui. Deus como sócio na nossa vida material, na primeira grande comissão. Agora você pode decidir como quer edificar a sua vida material com base em Deus. Por graça, por propósitos ou por ideais. Por graça, deixa como é que está, deixa rolar, deixa as coisas acontecer. Por propósito, você pode fazer uma aliança com Deus, um propósito com Deus, por voto, ou por ideal, por ideologia. Quero
cumprir, eu quero fazer uma escola, eu quero fazer um orfanato, eu quero fazer uma igreja, eu quero contribuir para o reino, eu quero ajudar a igreja mais forte. Amém? Quando falamos de vida material, é forte. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Entenderam? E eu quero encerrar. Por isso que eu não me preocupo muito com a questão. A igreja não pode parar com dinheiro. Nada pode parar. Se está parando por dinheiro, tem coisa errada. Tem que sondar, tem que prestar o coração. Porque Deus é rico. É a igreja deles. Se não tem igreja dele. É mais interessante. Se as pessoas não estão ofertando, não estão ajudando, não estão errado. Não tem lugar. Igreja se faz com oferta de viúva pobre, não faz com grande comida. Igreja não se faz com grandes quantias, se faz a oferta da viúva pobre, aquela que deu melhor que tinha. Igreja se faz assim. Então eu gostaria que essa unção, a unção fosse liberada sobre a sua vida, essa unção fosse liberada sobre a sua vida. Se um aqui pegou isso, para cumprir a missão que está falando sobre isso. Se um aqui falar, poxa, eu vou, a partir de hoje, dirigir minha vida material, dentro do princípio da economia do reino, por graça. A graça, Senhor, está bom, estou em paz com os meus recursos, estou sabendo viver com o que eu ganho, estou patrocinando os meus relacionamentos, minha esposa está comigo, meu filho está bem cuidado, não posso estar fazendo todo dia carona, mas uma vez por mês eu dou, uma vez por mês eu como uma pizza, isso aí. A graça é ser forte na missão. Mas de repente você tem pujança, você tem sede de justiça. Eu quero crescer, Senhor. Não faça uma aliança com Deus. Faça um propósito com Deus sério. Talvez você seja mais espiritual ainda. Senhor, eu quero cumprir a grande comissão. Eu quero patrocinar um missionário. Eu quero ir fazer missões. Eu quero enviar alguém para qual. Senhor, então metade do que você me der a partir de hoje é teu, né? Espera para ver o que acontece. Assim que se dirige a vida material, né? Por graça, literal ou por aliança com propósitos. Amém, irmãos? Mas o princípio é onde está o seu tesouro, no seu coração. O seu pensamento for bom, todo o seu corpo vai ser bom. E as suas atitudes têm que ser para Deus. Ele é quem é o Senhor da sua vida. Então vamos orar com sua cabeça, em nome de Jesus. Com sua cabeça. Sim, Deus, em nome de Jesus, Pai. É um assunto difícil, pesado, às vezes até nos traz carga, porque a economia é o coração, é pacto de sangue. Às vezes trabalhamos 12, 14 horas, 16 horas. Muitos às vezes trabalham 2, 3 empregos para manter o padrão de vida, Senhor. A corrupção, Pai, tem afetado o nosso país, onde os nossos governantes, Senhor, são corruptos. Só que o Senhor ensina que entre os governantes são assim, mas nós não pode ser assim. Pai, a igreja tem a melhor economia do mundo, Senhor, que é a economia da solidariedade, da fraternidade, de dividir com aquele que não. Senhor, muitas das vezes nós vemos também a igreja sendo escravizada, Senhor, por esse princípio maligno, Senhor, da subsistência a qualquer preço, Senhor. Às vezes ouvimos certas heresias, Deus, certas inverdades, escravizando o povo, Senhor, arrancando a lã da gordura da ovelha, Senhor. Sendo que no reino tudo é resultado. No reino tudo é resultado de obediência, de fé, de devoção. Senhor, para fazermos a obra, precisamos de recursos, Senhor. Precisamos ajudar o missionário, precisamos ajudar o evangelista, precisamos abrir pontos de pregação, vestir os ministérios infantis da nossa igreja, vestir o Senhor. Precisamos, Senhor. E nessa manhã, Senhor, mais uma vez o Senhor nos abençoa, mostrando que onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Se os nossos pensamentos forem bons, todo o nosso corpo será paralítico, saberá tomar as decisões. Podemos servir a Deus e as igrejas, podemos ser escravos, Senhor, das nossas finanças, do nosso trabalho, Senhor.
Porque 6 dias trabalharemos, um dia tiraremos para descansar em Deus, para contemplar a obra de Deus, para fazer a obra de Deus. Senhor, nos ajuda a gerenciar a nossa vida material com base no teu reino, Senhor. Se é por graça, com a graça nos basta. Se é por aliança, por propósito, Senhor, nos dê graça para nos mantermos fiéis à vida que prometemos e voltamos na sua presença. Se é por ideal, Senhor, nos ajude, Senhor, a cumprirmos o ideal que o Espírito Santo colocar em nossos corações. Então, Pai, nessa manhã, Deus, eu quero agradecer ao Senhor, Pai, por testemunhar tudo isso. Que para eu falar, eu tenho que viver, se eu não tenho autoridade, Senhor. Pela tua misericórdia e graça, temos conseguido viver isso, testemunhar isso, ensinar muitas pessoas sobre isso, Senhor. Eu quero que essa semente fique no coração daquele que se identificou com tudo isso, Senhor, para que a vida material desse teu filho pela frente seja saudável, Senhor. Ajude ele a viver com quanto ele ganha, ajude ele a administrar, ajude o Senhor a eternizar sua esposa, seus filhos, sua casa, Senhor. Ajude o Senhor a ser um bom marido, um bom pai, um bom profissional. Ajude a tua vida a ser uma boa administradora no lar, na casa, no trabalho, com os filhos, enfim, aquilo que o Senhor tem colocado em suas mãos para a glória de Cristo. Senhor, nos ajuda a sermos assim. E que o princípio econômico do reino, que é a ética da partilha, que é a ética da solidariedade, que é fazer o bem feito que o Senhor colocar em nossas mãos, sermos pouco para que o Senhor nos coloque sobre o muito, Senhor. Terminar tarde de receber, Deus. Que isto fique realmente impresso na mente e no coração de Deus. Para que quando vir a crise financeira, ele saiba que, como o Senhor cuida da natureza, o Senhor vai cuidar do teu filho, vai cuidar da tua vida. Não deixa que nós gastemos o nosso dinheiro com aquilo que não é pão. Não deixe, Senhor, que gastemos o nosso dinheiro com aquilo que não é útil, Senhor, que não é cultura útil, Senhor. Nos livros do consumismo, que hoje tem sido o maior aliado de Satanás na vida de muitas pessoas. Tem, compra, adquira, Senhor. Nos ajude, Senhor Deus. Temos graça para administrar os nossos recursos com base no reino de Deus. Em nome de Jesus.